Meus amigos, vamos embora que agora é Série B, beleza? Vamos esquecer a Copa do Nordeste e agora a gente vai trazer aqui a provável escalação do Sport Clube do Recife para enfrentar o Náutico nesse sábado, 8h30 da noite. E vão ter, meus amigos, prováveis mudanças segundo o GE, beleza? A informação que eu vou trazer hoje da escalação do Sport é segundo o Globo Esporte e eu vou trazer para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos para a escalação do maior do Nordeste, agora só lembrando, beleza? Até esse exato momento que eu fiz o vídeo aqui, que a gente está conversando aqui nesse vídeo, o Sport já vendeu mais de 21 mil ingressos para esse clássico contra o Náutico. Isso me dá muito medo, porque os nossos jogadores parece que têm medo da própria torcida. Eu nunca vi isso na minha vida, foi contra o CRB, lotou a Ilha do Retiro, perdeu. Agora, na quarta-feira, perdeu também com a Ilha lotada e espero que eles entendam que a torcida é a favor do time e vai apoiar o time do começo ao fim do jogo, beleza? Mas, meus amigos, vamos embora para a escalação segundo o Globo Esporte, beleza? Bora lá, meus amigos, o nosso goleiraço. O nosso goleiraço vai para Thiago Couto, tá certo? Vamos esquecer, eu não vou me basear em nada que eu vou falar aqui hoje sobre jogadores e tudo mais do último jogo, porque senão a gente vai dizer que tá todo mundo horrível. Tranquilo? Vou falar de tipo, o que o Sport fez na Série B até então com esses atletas e o que a gente consegue fazer nesse confronto contra o Náutico, que vai ser um confronto muito difícil, beleza? Mas bora lá, meus amigos. Goleiro Thiago Couto, não tem o que fazer, é o melhor goleiro que a gente tem, é um goleiro que é muito sólido, é um goleiro que tem algumas falhas em outros jogos, mas tá tudo certo, é normal falhar e nem sempre ele vai fazer os milagres que a gente espera, beleza? Mas Thiago Couto é um goleiro sólido, precisa só aprender um pouquinho a sair com a bola no pé, beleza? Já alguns jogos ele já vem entregando ouro ali e é complicado. Precisa saber sair jogando com os pés. No caso de Thiago Couto, beleza? Bora lá, meus amigos. Lateral direito. Lateral direito a gente vai continuar, tá certo? Ainda com Madison. Mesmo eu gostando um pouco mais, como eu trago para vocês aqui, de Augusto Pucci, mas eu vejo que alguns jogos, até o último jogo mesmo, Augusto Pucci entra meio pilhado, ele leva um cartão amarelo fácil, fica discutindo com o árbitro, que não é função do lateral direito, e sim do capitão, e ali discutir com o árbitro. Então a gente não tem o que fazer, a gente vai com o Matos. Mas eu só espero que o cara que fica ali fazendo o lado direito do ataque do Sport, que tudo indica que vai ser Barleta, ele ajude Madison na marcação, tá? Porque se não ajudar Madison, ele fica sobrecarregado, não consegue subir, que ele não é um jogador tão bom assim de apoio, e também não consegue marcar tão bem, porque sempre chega um ponto em um lateral esquerdo de profundidade, e ele fica ali sem saber quem vai marcar. Aí acaba saindo o zagueiro da área, ou tendo que esperar um volante chegar para ajudar ele, e isso prejudica muito, e sempre vai ter bolas alçadas na área pelo lado direito, que nunca foi o problema da gente. Sempre o problema da gente, o problema maior que a gente teve foi do lado esquerdo, beleza? Mas bora lá, vai ser Madison na zaga. Na zaga não, na lateral direita. Na zaga, meus amigos, a gente vai com Marcelo Benevenuto, nosso capitão. Mais uma vez aí, não tenho o que falar. Eu acredito que não tem um jogador que seja o substituto de Benevenuto hoje. É um cara que briga ali com o juiz, que é a função dele, é discutir com o juiz, puxar pro time, orientar os atletas, e isso até faltou um pouco no último jogo, mas falando do confronto contra o Náutico, ele vai ser muito importante, porque a gente não pode levar gols, principalmente de bolas alçadas na área. É o ponto forte do Sport. O Sport só levou até agora, de bolas alçadas na área, um gol, tá certo? Que foi o último confronto. Então, é o ponto forte do Sport, que é Benevenuto ali na zaga e também o lado esquerdo da zaga do Sport, que a gente ainda vai continuar, segundo o GE, com Zé Marcos, tá? E em relação a Zé Marcos, eu já começo a contestar aqui que, pra mim, tá certo? O titular desse time é Marcelo Aju, no lugar de Zé Marcos. Porque não só pelo último jogo, mas falando do geral, que eu já vinha falando pra vocês antes mesmo do confronto de quarta-feira, eu já tinha dito, eu prefiro
Marcelo agiu ali do lado esquerdo. Claro que falha, tudo mais, como o Zé Marcos também falha, mas em bola, na área, até em relação a fazer gols, tipo, quando vem escanteio, a Ju já fez 2 a 3 gols de cabeça esse ano, o Zé Marcos ainda, eu não sei se chegou a fazer, eu não me recordo aqui, mas Marcelo Aju é bem melhor na bola aérea do que Zé Marcos, tá certo? Eu não tô falando isso contra o jogo quarta-feira, não. Eu já venho falando isso faz tempo e eu preferia ali, mas segundo o GE, preferia Marcelo Aju, mas segundo o GE, a gente vai com o Zé Marcos, beleza? Agora a primeira mudança, meus amigos, a mudança que já é confirmada é a nossa lateral esquerda, tá bom? Felipinho não vai pro jogo porque levou o terceiro cartão amarelo no último confronto do Sport. Beleza? A gente já sabia, eu já tinha dito a você que foi no jogo contra o Juventude. Já no final do jogo ele levou esse cartão amarelo. Muita gente contestou, poxa, Felipinho, vai perder um clássico e tudo mais, mas ele tinha que fazer isso mesmo, tinha que fazer catimba, porque a gente estava ganhando de 1 a 0 contra o Juventude e por conta de uma catimba ou outra a gente já deixou 2 pontos na mesa. E esse momento que o Felipinho levou o cartão amarelo, na minha opinião, foi o momento certo, mesmo perdendo a titularidade, beleza? E a gente vai com Edson Lucas. Edson Lucas vai ser o lateral esquerdo da gente. E isso é positivo, feito eu já vinha conversando com vocês durante a semana. O ponto hoje, que é o nosso calo, é a nossa ponta esquerda, tá certo? Que é não tem um ponta esquerdo. E eu disse para vocês, o próximo jogo, que vai ser depois do Fortaleza, vai ser o do Náutico, que é esse que a gente está conversando agora, a gente vai com Edson Lucas. Edson Lucas, só depende de Edson Lucas para ele ser titular no Sport. Porque a gente sabe que o Felipinho vai muito bem ali, quando ele sobe, sai da lateral esquerda e sobe como ponta ali, ele vai muito bem. E a gente não tem ponta esquerda. Se Edson Lucas fizer uma marcação boa do lado esquerdo, claro que é um jogo muito difícil para o cara que não está com o ritmo de jogo, mas é a hora do cara mostrar para que veio, tá? Se Edson Lucas conseguir fazer um jogo sólido, fica até difícil de Márcio Bueno tirar ele do time titular. Então eu acredito que ele fazendo um jogo bom contra o Náutico, a gente vai ter aquela casadinha entre Edson Lucas na lateral esquerda e Felipinho quando voltar, vai ser o nosso ponto esquerda, provavelmente, beleza? Mas falando desse jogo contra o Náutico, Edson Lucas. Bora lá para os volantes agora, tá certo? A trinca de volantes. Esse meio campo que é onde Márcio Bueno tá quebrando muita cabeça, fora a ponta esquerda. A gente vai com o primeiro volante, segundo o GE, provavelmente a gente vai com Zé Lucas, beleza? Zé Lucas como primeiro volante. Eu sei que tem muita gente reclamando que Zé Lucas não tá jogando bem, não tá marcando direito, não tá fazendo toques. Mas essa mesma reclamação é de Zé Gabriel, beleza? E eu já vinha também conversando com vocês, eu gosto de repetir aqui para dizer, Jackson, tu tá falando porque foi por causa desse último jogo contra o Fortaleza. Não, eu tô falando aqui que é porque Zé Lucas, eu acredito que Zé Lucas, seja Zé Lucas, Zé Gabriel, eu citei até o jogador que muita gente gosta, eu particularmente gosto, que foi Rivera, que era o nosso volante no ano passado. Até Rivera jogando sozinho ali com o primeiro volante, fica muito difícil. Fica muito difícil fazer a marcação sozinho, porque sobe os dois outros volantes, que eles se transformam como 2 meias, e fica só Zé Lucas ali para fazer a marcação. Quando vem contra-ataque, tá todo mundo, os outros 2 volantes estão lá em cima e Zé Lucas fica tentando marcar sozinho e fica muito complicado. Ele tem que marcar o lado esquerdo do time e o lado direito. Então assim, ele fica feito uma barata tonta e eu acredito que a solução do Sport é trazer 2 volantes de marcação. Eu trouxe até para vocês que o outro volante que era bom pro Sport seria Fábio Matheus, mas eu não sei como está a situação de Fábio Matheus, que é um jogador de pegada e dá uma segurada a mais. Ele marca de um lado, Zé Lucas marca do outro. Isso serve até para saída de bola, que Zé Lucas fica sobrecarregado com saída de bola. Se fosse Zé Gabriel no lugar de Zé Lucas, eu estaria falando a mesma coisa, beleza? Mas a gente vai com o Zé Lucas como primeiro volante. Segundo volante, vão ser 2, tá? Vão ser 2 entre aspas, eu vou explicar a vocês. Vai ter a permanência, que isso aí pra mim eu acho muito errado, que eu não vi esse jogador fazendo nada, de Iago Felipe. Iago Felipe, pra mim, até no jogo contra o Juventude, eu disse, Iago Felipe é um 0 à esquerda. Eu não vejo ele marcando, Iago Felipe roubou a bola no meu campo. Não, Iago Felipe deu um passe muito massa. Ele fica flutuando ali no meio, pega a bola, toca pro lado. Isso aí, qualquer jogador consegue fazer isso. Então assim, qualquer jogador profissional consegue fazer isso. Então, Iago Felipe é o ponto que eu acredito que hoje é o calo do Sport. E antes era Biel Fonseca que tá fazendo essa função. Mas Biel Fonseca não consegue fazer bem esse de segundo volante do lado direito do Sport, beleza? Mas, falando desse jogo agora, a gente provavelmente, segundo o GE, a gente vai com Iago Felipe. E com outro volante /meia, que vai ser o organizador do time,
A gente vai com Biel Fonseca. Depena, mais uma vez, vai para o banco. Não tem o que fazer, porque Depena entrou nesse último jogo horrível. Vem jogando muito abaixo, tá certo? É jogador de segundo tempo e nesse último jogo nem de segundo tempo ele foi. Então, jogador que não fez nada entrando no segundo tempo, beleza? Aí a gente vai nesse jogo com Biel Fonseca, que é o ponto todo. Eu acredito que por a gente não ter um marcador, um lateral esquerdo que marca bem, a gente fica sobrecarregando tanto o ponto esquerda como o volante do lado esquerdo, que é Biel Fonseca. Biel Fonseca tem que marcar e tem que atacar. Então ele fica fazendo essas duas funções, por conta de um lateral esquerdo, que no caso é Felipinho, que não sabe marcar muito bem, mas nesse jogo não vai. Então eu acredito que pode ser que Biel Fonseca flutue mais no ataque e não marque tanto assim. Beleza? Mas a gente vai com o Biel Fonseca. Lá do lado direito do Sport agora, o atacante do lado direito a gente vai com Barleta, beleza? Continua com Barleta. Barleta não jogou nada no último jogo, estava andando em campo por 10 minutos, espero que ele não faça isso novamente. Beleza? Por quê? Barleta é um jogador muito importante para linkar o contra-ataque no 1 para 1. Ele é excelente. Então, quando é 1 para 1, ele, na maioria das vezes, ele ganha e a gente faz muitos cruzamentos. Só que Barleta está sendo sobrecarregado ali no ataque do Sport. Porque hoje a gente diz que joga com 3 atacantes, mas na verdade a gente joga com 2. Quando o Cleison cai do lado esquerdo, o Cleison cai mais para fazer marcação por conta de Felipinho, que não marca muito bem. Então veja o que eu estou falando. Estou falando de Biel Fonseca e de Cleison, que fica marcando ali. E a gente perde o ataque. Cleison não é atacante, beleza? Mas a gente vai chegar nesse outro lado ali. Mas falando de Barleta, ele fica flutuando dos dois lados. Tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. E por ele estar flutuando dos dois lados, ele perde a marcação do lado direito, que foi o calo da gente nesse último jogo. Nos 2 últimos jogos que a gente não marcou tão bem do lado direito. Então, fica Madison sobrecarregado, porque às vezes o Sport ataca pelo lado esquerdo, vai Barleta fazer essa cobertura do atacante que não tem do lado esquerdo. E quando vem contra-ataque, ele não consegue recompor para ajudar o lateral direito, e acaba a gente levando bolas na área e o lado direito ficando vulnerável por conta disso. Mas espero que o Barleta jogue na dele. Beleza? Pode flutuar, pode mudar de posição, mas o cara que está lá na esquerda vai para a direita e ele vai para a esquerda no lugar do outro atacante. Beleza? Do lado esquerdo, que é aí onde vem o outro calo da gente, que a gente tem um atacante que não é atacante, porque eu não digo que ele não é atacante não por nada. Não é porque só ele não faz gol. Porque o cara fez 68 jogos e fez um gol até agora. Copa do Nordeste, que foi Cleison. Então, provavelmente, segundo o GE, vai Cleison, tá? E eu digo provavelmente, eu vou explicar aqui para vocês o porquê. E, meus amigos, falando de Cleison, que é o que o GE colocou aqui com a provável escalação, é muito complicado, porque ele só serve para marcar, então ele vai só fazer a marcação, dá um drible, dá outro, mas como ele é atacante, ele vai aparecer muito na área, ele vai ter jogadas decisivas que ele precisa chutar, finalizar, e ele não finaliza. Ele não sabe finalizar, ele teve um lance no último jogo que a bola sobrou para ele, era só ele escorar no gol, ele chutou o vento. Então assim, é um atacante que ele não é atacante, e a gente fica sobrecarregado. E segundo o GE, tá certo? Pode sim aparecer Yuri Castilho do lado esquerdo. Tem essa probabilidade também de Cleison não ir para o jogo, mas o GE colocou Cleison no jogo, tá certo? Vai ter essa probabilidade de quem surgir ali seja Yuri Castilho, tá certo? E é o ponto onde eu gosto bastante. Por quê? Yuri Castilho vai voltar para marcar, ele não marca tão bem feito o Cleison, não se dedica tanto na marcação feito o Cleison, só que a gente tem um marcador. Na teoria a gente tem um marcador que é o lateral esquerdo, que não tem a deficiência de Felipinho. Então ele é um marcador bom, tá certo? Só se esse jogo não jogar nada contra o Náutico, então ele não vai ficar vulnerável àquele lado esquerdo. Então a gente vai ter um atacante que, se o Náutico quiser atacar, pode atacar. Mas os dois pontas da gente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, vai atacar bastante, que vai ser provavelmente, tá nessa dúvida ainda, segundo o GE, se for Cleison, vai ficar só marcando. Se for Yuri Castilho, vai ser bem melhor. E se fosse eu, iria com o Yuri Castilho ali do lado esquerdo, porque a gente tem que jogar em casa, a gente precisa atacar. Esse negócio aí de estar deixando só o Barleta atacando não dá certo, beleza? E o nosso centroavante, que é o outro que ataca também, Pedro Perotti. O rei Pedro Perotti está ali para ajudar nosso ataque. Não tenho o que falar, é o melhor time que a gente tem hoje. E só concluindo aqui, eu iria de Yuri Castilho no lugar de Cleison, tá? Porque só para deixar para marcar, Cleison não é atacante, beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa provável escalação segundo o GE. Tamo junto e até a próxima.